Opa, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência. Caiu o primeiro vídeo, então, sem perder o vídeo, este é a continuação e vou abordar o tema delação premiada, retratação. Antes e depois da homologação, quais as consequências? Então eu peço para que vocês diminuam as mensagens para que eu possa explorar toda essa questão. Enquanto vocês diminuem as mensagens, eu comentava no outro vídeo, comento novamente, vocês assistiram o Jornal Nacional? Foi 100% a respeito de corrupção e malversação de dinheiro público. Vocês repararam? É uma das poucas vezes que eu assisti um Jornal Nacional dedicado quase que exclusivamente para trabalhar o esquema de corrupção. Ou ele falava do Ministério Público Federal e a Lava Jato, ou falava do Ministério Público do Estado de São Paulo e imóveis frutos em tese de lavagem. Impressionante, impressionante como o Jornal Nacional hoje foi dedicado única e exclusivamente à corrupção, né? Bom, vamos lá, pessoal. Eu não vou citar nomes, obviamente, eu vou falar em sentido amplo, hipoteticamente. Vocês têm que ir adaptando tudo que eu vou falando com a nossa realidade. Vamos lá. Delação premiada. A primeira coisa que você não pode esquecer é que a delação premiada, hoje, com a Lei 12.850 de 2013, repito, a delação premiada hoje, com a Lei 12.850 de 2013, é uma espécie de colaboração premiada. O artigo 4º dessa lei, da Lei 12.850 de 2013, diz que a colaboração para receber prêmios pode ser de vários tipos. Um dos tipos de colaboração é exatamente a delação premiada. O agente colabora fazendo o quê? Delatando os membros de eventuais organizações criminosas, tá ok? Então nós estamos falando de uma delação premiada, espécie de colaboração premiada, prevista no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Essa delação premiada, a exemplo das outras formas de colaboração, essa delação premiada, ela é feita entre o delator e o órgão de Estado, polícias e ou Ministério Público. O juiz não participa dessas delações. O juiz fica equidistante. O juiz não participa das negociações dentro de uma delação. Não participa. Até porque essa delação ela deve ser homologada perante o judiciário. Tá ok? Então, em resumo, o que eu esclareci aqui? Que a delação premiada é uma espécie de colaboração premiada, que a delação premiada é feita entre o delator e os órgãos de Estado, polícias e ou Ministério Público. O juiz não participa dessas delações, até porque o juiz homologará esse acordo. Compreenderam? Bom, olha que problemão que pode acontecer e foi previsto pelo legislador. O parágrafo 10 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013 garante aos envolvidos na delação, às partes, delator, polícia, delator, Ministério Público, autoriza a retratação. O delator pode se retratar da delação. O órgão de Estado pode se retratar da intenção de conseguir essa delação como forma de colaboração. A retratação é possível e está prevista, repito, no parágrafo 10 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Agora vejam, olha o que pode acontecer. Pode acontecer o seguinte: Claro Fonseca,
pode acontecer o seguinte: o delator, ele assina com o Ministério Público, por exemplo, uma intenção de delatar. Começa a contar tudo o que sabe sobre uma organização criminosa que gerou um desfalque tremendo para o patrimônio público. Esse delator entrega documentos para subsidiar a sua delação, demonstrar que a delação dele tem substrato, para demonstrar que a delação dele é uma delação crível. Ele entrega documentos para reforçar todas as acusações que ele está fazendo. Ok? No entanto, antes de o juiz homologar, ele, delator, diz: não quero mais brincar, não quero mais delatar. E agora? Como é que fica tudo o que ele falou? E os documentos que ele entregou? Ele tem direito de, não mais querendo a delação, solicitar, requerer os documentos de volta? Ou ele não pode mais recuperar os documentos que entregou para os órgãos de Estado? Questão interessantíssima. Questão interessantíssima. Nós temos duas correntes na doutrina. Temos uma primeira corrente dizendo o quê? Temos uma primeira corrente dizendo: se o delator assinou o acordo de intenção de delatar, entregando documentos, a retratação dele não impede que o Estado utilize esses documentos para intensificar a investigação de tudo aquilo que ele falou. Tá ok? Outra corrente diz: nananina. Ele só não tem direito à restituição dos documentos que ele entregou se a delação já foi homologada. Se a delação não foi homologada, ele tem o direito de, ao se retratar, recuperar tudo o que entregou. Até porque, se ele se retratou e a delação não foi homologada, em tese esses documentos não podem ser utilizados. Vejam, essa é a corrente que eu defendo no meu livro. Eu defendo no meu livro o quê? Eu defendo no meu livro sobre organizações criminosas que a retratação da delação é possível e ela tem um divisor de águas. Se a retratação da delação ocorrer antes da homologação, o delator pode recuperar aquilo que fisicamente deu para o Estado. Não significa que o Estado não possa investigar tudo o que ele falou. Só não pode investigar com aquilo que ele deu e não quer mais dar. Agora, se a delação já foi homologada, aí ele pode se retratar? Pode, mas não tem direito à restituição dos documentos. Não tem direito à restituição dos documentos, apesar desses documentos não poderem ser utilizados contra ele apenas. Se quiserem incriminá-lo, tem que utilizar outras provas além dos documentos que ele deu para o Estado. Então, em resumo, duas correntes discutem essa questão. A partir de qual momento eventuais documentos dados pelo delator passam a ser não mais restituídos a esse delator em caso de retratação? A primeira corrente entende que, assinado o acordo de delação, ele não tem mais direito à restituição daquilo que ele entregou. Apesar de que aquilo que ele entregou não pode ser utilizado única e exclusivamente contra ele. Outros entendem que a partir da homologação da delação é que os documentos não podem mais ser restituídos. Se ele se retratar depois da homologação, não tem mais direito à restituição dos documentos, em que pese esses documentos não poderem ser utilizados exclusivamente contra ele. Pessoal, essa discussão não tem nada a ver com o Estado poder investigar aquilo que o delator falou e depois se retratou. O que ele falou e depois se retratou não impede com que os órgãos que ouviram
aquela delação retretada, possam aprofundar a investigação. Então, o delator se retratou, não importa se foi antes ou depois da homologação, não importa se foi antes ou depois da assinatura do acordo, o que o Estado ouviu pode investigar. O que eu estou aqui aprofundando com vocês é no caso de entrega de documentos pelo delator, se ele tem direito à restituição ou não. Estão me perguntando qual é a corrente que prevalece nos tribunais. Isso aqui é muito novo, os tribunais não estão discutindo esse assunto. Então eu trouxe em primeira mão um tema que eu acho que vai despencar em concurso. Duas correntes. Uma entende que os documentos não são mais restituídos após a assinatura da carta de intenções. Outra entende que os documentos não são mais restituídos após a homologação da delação. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu acho que vai ajudar muito no momento de uma prova. O examinador não pode fazer essa pergunta numa prova objetiva, porque ela envolve uma importante discussão por hora doutrinária e logo chegará aos tribunais. Tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e amanhã eu volto com outro vídeo. Tchau, pessoal. Daqui a pouco tem sorteio, hein? Daqui a pouco tem sorteio nas redes sociais do meu Código Penal para concurso. Tchau.